Vamos iniciar a nossa gravação do grupo de estudos de hoje, onde nós vamos falar sobre culpa. Nós vamos falar sobre como nos liberar da culpa. Será que é possível a gente se liberar realmente da culpa? O que vocês acham? Hein? Bom, alguém aqui, eu vi que lá no grupo vocês já colocaram, né, na enquete, alguém aqui experimenta a culpa na sua vida, nesse momento, por algumas questões, experimentou no passado a culpa, sentiu a culpa, Eu. já culpou alguém, já ficou chateado porque alguém, nossa, aquela pessoa foi culpada, eu fui vítima daquela situação. Eu acho assim que quem nunca, né? Quem nunca? E vocês sabem por que que a gente sente culpa? A Elori, eu já, com certeza. Você sabe por que que a gente sente culpa? Naquela aula que eu fiz da outra vez, eu trouxe a construção das consciências. A gente vem de uma construção primitiva, onde nós temos sentimentos que fazem parte da nossa vida, que eu não tenho como excluir. Então, na verdade, eu enganei vocês. Não tem como me liberar da culpa. Não é que eu não tenho como me liberar, eu posso me liberar, mas não é algo que eu vou ficar livre para sempre da culpa. Não existe isso. Volta e meia a gente vai experimentar esse sentimento. E, de uma certa forma, é até saudável. E eu vou explicar hoje isso para você. Seja bem-vinda, Helena. Então, assim, o que acontece? Eu vou colocar meu óculos, porque realmente chega uma idade que a gente não consegue mais. Sei, né? Então, o que acontece? A culpa, ela tem sim uma questão sistêmica, que vem da nossa consciência arcaica, mas ela também tem algumas questões relacionadas com jogos de poder. Jogos esses de poder que vêm da onde? Algo que a gente já estudou, que é a dependência emocional. Então, quando uma pessoa tem dependência emocional, ela tende com muito mais facilidade a sentir culpa e também acusar o outro como culpado. Sentir culpa e inocência. O Bert Hellinger traz muito essa construção da culpa e da inocência. Como eu falei, eu não vou me repetir aqui, porque a gente tem uma aula inteira sobre isso e eu vou compartilhar amanhã de novo com vocês no grupo. Para quem quiser relembrar, ou perdi, não assisti, tem exercício no final de meditação para trabalhar na consciência arcaica. Então, hoje a gente vai trazer mais aqui, para a nossa consciência mesmo pessoal. Hoje a gente vai trabalhar mais a nossa consciência pessoal. Então, na verdade, a culpa, ela tem uma utilidade. E eu gostaria que vocês pensassem, e talvez agora, nesse primeiro momento, vocês vão pensar assim, como assim? Então, qual é a utilidade que você dá para a culpa? Reflitam aí, qual é a utilidade que eu dou para a culpa que eu sinto? E talvez nesse primeiro momento você vai pensar, não, mas eu não dou utilidade nenhuma, eu não quero sentir isso. Não, mas eu acho que a utilidade, não sei se é exatamente isso que você está falando, mas é justamente a reflexão, o sentimento de análise de que você fez errado e que você pode melhorar lá na frente. E aí você fica se punindo, né? A Silvia falou trazer o conhecimento à tona. Então, vamos entender aqui que, bem, a culpa, então, como eu não tenho como me libertar dela totalmente, é um sentimento, é igual, são sentimentos básicos, medo, culpa, que mais? Raiva. E lembra, quando eu falei da codependência, eu falei que o codependente, ele vem com o saquinho surpresa. E no saquinho surpresa do codependente vem cheio de culpa. No meu caso, Kelly, cheio de raiva. A culpa também, ela me dá uma certa tristeza. Não é uma coisa que eu mergulhe e fique lá dentro do lodo na culpa, na tristeza, mas me dá uma certa tristeza. Sim, ela vai ocasionar outros sentimentos. Em alguns momentos, por exemplo, se eu estou na minha inocência, eu me sinto vítima. Aquela culpa que eu atribuo a outra pessoa vai me trazer que sentimento? A raiva. Entendeu? Então, assim,
tudo faz parte do pacote. Só que existe o nosso movimento inconsciente e existe o nosso movimento consciente. Hoje eu quero trazer consciência para vocês começarem a ir saindo desse movimento, pelo menos do consciente, tá? Então, a culpa, ela pode sim ter um lado positivo e negativo. E o Bert Helling, ele traz uma frase que eu já postei há um tempo atrás e hoje eu compartilhei ela nos stories, que é: a culpa é a substituta da ação. Então, quando eu estou na culpa, eu não ajo. Ela é uma forma de me manter o quê? Sem fazer o que eu preciso fazer, muitas vezes. E ele também destaca que, assim, a culpa ela pode ser necessária até certo ponto. Por quê? Se eu começo a fazer um monte de dano às pessoas e eu não me sinto culpado, para onde que eu vou? Vamos pensar numa patologia que todo mundo aqui já ouviu falar, um psicopata, né? Um psicopata patológico. O que o psicopata é? Uma pessoa que ele pratica atos danosos a outras pessoas, né? E ele não sente culpa. Então, assim, foi por querer? Foi intencional? Foi, mas para ele não sente culpa nenhuma. Então, para nós, seres humanos, esses sentimentos primitivos, eles são até uma questão de sobrevivência. Então, a culpa, ela tem... quando a gente pensa nisso, vamos trazer um exemplo aqui simples. Opa, chegando mais gente aqui, seja bem-vinda, Cleide. Vamos pensar num exemplo assim simples. Eu vou numa casa de alguém chiquérrimo, e aí ele tem lá sei lá, um vaso, uma porcelana que foi da família, de não sei quem, de não sei o que, aquilo vale milhões. Aí eu, no momento de distração, vou lá e sem querer esbarro e quebro. Há uma culpa, não há? E aí eu me sinto culpada. Aí eu falo para a pessoa: desculpa, fulano. Ai, meu Deus, me desculpa. E aí, quando eu falo desculpa, o que é a palavra desculpa? Tira a minha culpa. Tira de mim essa culpa. Então, isso, na verdade, é ilusório. E eu até costumo trabalhar muito isso com as crianças, porque não existe desculpa, gente. O fato é uma palavra que existe, mas assim, como assim o outro vai tirar a minha culpa? Quando a gente pensa em lei sistêmica, a gente vai pensar na lei do equilíbrio. Eu fiz um dano, eu preciso reparar esse dano. Eu vou conseguir reparar esse dano? Nem sempre. Dependendo do dano, mas eu preciso pelo menos me esforçar para fazer algo para reparar aquilo, de alguma forma, da forma que eu der conta. Por quê? Porque o universo vai equilibrar. Existe lei de causa e efeito. Se eu não fizer, aí o outro, não, desculpa, está desculpado. Lembra da traição que a gente falou? Não, eu te perdoo. Eu estou tirando a culpa do outro. Eu sou bonzinho, boazinha. Só que o universo, ele requer essa compensação. E muitas vezes, quando eu não reparo, a minha alma, ela vai para o movimento que a gente também já falou sobre, quem tiver dúvida pode perguntar, de expiação. Porque eu quero equilibrar isso de alguma forma. E aí eu faço o quê? Eu me puno. E aí eu vou para um sentimento, igual você falou, Luzia, de tristeza. Eu fico triste, me punindo, porque eu me sinto culpada. Esse é um movimento que eu vou de expiação. Aí eu vou para esse sentimento ruim. Ou às vezes a pessoa até se pune mesmo, ela se autossabota, ela faz várias coisas. Então a culpa ela tem essa função ancestral, que ela é uma construção primitiva, e nós vamos ter, ela nos mantém vinculados à nossa consciência arcaica. O que é a consciência arcaica? Do nosso clã, a consciência da nossa família, e ela também é importante para a nossa preservação da espécie. Então, assim, eventualmente, vamos sentir culpa. A questão é o quanto eu banco esta culpa. O adulto vai bancar a culpa e vai reparar e vai fazer o que for necessário, o que tiver a seu alcance. E o que não tiver, sinto muito, e vida que segue. E a criança não, ela quer ficar inocente. Então, ela quer ficar ali naquele movimento de ai, me desculpa, ai, me perdoa, ai.
Esse é um movimento infantil, tá? Então, basicamente, a culpa, ela tem, além dessa função ancestral e primitiva, que vem dessa função que vem dessa construção primitiva, ela também tem duas funções básicas para quê? Para que a gente possa evoluir. Nada do que a gente tem não tem utilidade. O medo, ele tem uma utilidade. Tudo é uma questão de equilíbrio. Se eu tenho que ter um pouco de medo, senão eu moro aqui no 9º andar, senão eu vou olhar na janela e vou me jogar, vou pular dali. E aí? Tem que ter medo. Eu tenho que ter um pouco de medo. Ele preserva a nossa espécie. Só que se eu tiver um medo excessivo para coisas que não, vai me paralisar. E a mesma coisa vem a culpa. Ela demais, ela tem essa questão, ela vai me fazer mal, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais aprofundado hoje. Só que ela precisa existir por 2 motivos. Para a vinculação, e isso, o medo é um alerta, exatamente. Mas ele não pode te paralisar. Mas para algumas coisas ele vai te paralisar. Só que tem aí é onde entra a nossa consciência pessoal e racional. A gente tem que sair um pouco desse sentimento e ir um pouco para a mente. Racionalizar as coisas um pouco, deixar um pouco a emoção de lado, gerir minhas emoções, para que eu possa, de forma consciente, tomar atitudes. Senão, isso vai me controlar. Se eu deixar o medo me controlar, se eu deixo a raiva me controlar, se eu deixo a tristeza, se eu deixo todos esses sentimentos negativos me controlarem, como é que eu faço? Eu perco o controle, na verdade. E muitas das vezes a gente tem esses sentimentos em excesso exatamente por conta de controle. A gente quer controlar, só que a gente quer controlar de uma forma manipuladora. Então, vou trazer essa construção para vocês. Quais são as funções básicas da culpa? Da culpa, para que a gente possa evoluir enquanto ser humano, enquanto humanidade. Ela é responsável pela nossa vinculação e o nosso senso de responsabilidade, a nossa responsabilidade. Então, se eu não me sinto culpada de nada, imagina uma mãe que não sente culpa nenhuma. O que ela vai fazer? Imagine num relacionamento em que eu não me responsabilizo por nada, em que eu vou saindo atropelando os outros, e não estou nem aí para o outro. Então, a culpa é um mecanismo necessário para que a gente se vincule às pessoas e também para que a gente tenha um senso de responsabilidade. Para quê? Para perpetuar a nossa espécie, para a vinculação do grupo, principalmente da família. Então, isso vai se refletir principalmente aonde o sentimento de culpa? Principalmente nas pessoas que a gente mais gosta. Por quê? Por causa do vínculo. Quanto mais vínculo, mais culpa. Faz sentido isso para vocês? Porque aquela pessoa que eu não estou nem aí, eu não tenho vínculo nenhum, eu nunca vi na minha vida, a gente toca o F, né? Dane-se para ele, não estou nem aí. Ah, fiz merda, fiz, tá, beleza, mas e aí? Eu não vou sentir tanto essa culpa. Agora, se é com meu filho, se é com meu marido, se é com uma amiga que eu gosto muito, eu vou me sentir culpada. Se é com a minha mãe, com meu pai, vem esse sentimento de culpa forte. Podem falar, meninas. Quem vai lá primeiro? Silvia. Então, às vezes a gente sente a culpa e por uma coisa que, mãe, por exemplo, o filho se direcionou para tal caminho. A culpa deve ser minha. E às vezes nem tem culpa nenhuma. Mas a mãe tem essa tendência, né? E é tomou tal natural. atitude, né? E etc. Só que pensa no medo. Eu não posso deixar o medo me controlar. É a mesma coisa a culpa. Ela vai existir em algum ponto. Só que eu vou analisar. Isso é racional? Porque uma coisa é um bebezinho que a mãe precisa cuidar dele. Outra coisa é um adulto. E aí eu tenho, de fato, culpa nisso? Eu tenho responsabilidade? Tenho. É o meu senso de responsabilidade. Agora, até que ponto eu sou responsável? Até que ponto eu não fiz aquilo que eu dei conta? E aí, tipo, o que eu posso reparar? Como eu posso compensar esse filho? A gente entra no movimento de compensação.
E é natural as mães quererem compensar os filhos. Só que a gente tem que entender até que ponto isso não está aprisionando os nossos filhos. E eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Luzia quer colocar alguma coisa? Não? Ok, que eu vi que você abriu o microfone. Então, quando a gente está equilibrado, com uma culpa natural, uma mãe se sentir culpada. Acho que não existe uma mãe que não se sentiu culpada em alguma coisa, gente. Acho que não existe. Até porque a nossa sociedade cobra muito, fala-se muito, culturalmente tem muito isso, né? Entre os primórdios lá, não tinha essa coisa arada toda. Então, eles viviam, tinha a culpa, claro, se acontecesse alguma coisa, mas não era no nível hard que é hoje, onde até as redes sociais tacam na cara das pessoas o que é o certo e o que é errado. Porque da onde surge a culpa? Do conceito de certo e errado. Né? Se tivesse tudo certo, você podia fazer, tá certo. Tá errado. Mas como a gente tem esses conceitos que foram criados pelo ser humano, de uma certa forma, a gente vai para esse movimento. E na outra aula eu falei bastante sobre esse conceito do certo e errado. Bom, então, nesse lugar onde a culpa se descontrola, né? Onde, na verdade, eu vou para um extremo, ou eu devo para alguém, ou alguém me deve. Existe a culpa natural, onde aconteceu alguma coisa, mas nada que afetasse, né? Fui lá, quebrei um copo na casa da vizinha, fui lá, comprei outro, toma, vizinha, igualzinho. Beleza, não morri por isso, né? Fiquei meio sem gracinha ali na hora, mas enfim, um exemplo. Agora, se eu sinto que eu devo algo para alguém e algo que eu não consigo reparar, ou se eu sinto que a pessoa me deve, ela me fez algo, isso vira um instrumento de controle, tá? Por quê? Vira uma coisa de débito e crédito, sabe? Um deve e o outro é o credor. Um é o devedor, outro é o credor. Então, para a gente se libertar da culpa, é necessário a gente criar consciência do que na nossa vida é transitório. Porque, na verdade, como eu falei aqui, quem a gente mais gosta é quem a gente mais vai sentir culpa. Então, o amor e o ódio são duas polaridades de uma mesma coisa. E a culpa e a inocência também são duas polaridades de uma mesma coisa. Então, se eu tenho raiva da pessoa, o que acontece num relacionamento quando alguém me fez alguma coisa ruim? Ou quando eu fiz? A pessoa fica com raiva ou eu fico com raiva. Quanto mais eu gosto da pessoa, mais o nível da raiva é maior. Se eu não gostar muito, então, quanto mais o vínculo é forte, maior é a culpa. E aí a gente entra numa coisa que se chama triângulo dramático, que é o triângulo do drama. Alguém já ouviu falar em triângulo dramático? Não? Ninguém? Eu tinha feito um post, mas é bem antigo, né? Porque nesse triângulo do drama, essa coisa do eu devo ou você me deve, principalmente para quem é o credor, né? Isso vira um instrumento de controle do credor, porque ele usa isso ou como uma arma contra a pessoa, ou como uma corrente. Às vezes a pessoa se sente acorrentada naquela situação, porque ela não consegue sair daquilo, porque o outro vai lá. Sendo que a gente pode, talvez, ter uma conversa e resolver e pontuar essas coisas. Só que eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Eu preciso trabalhar essa culpa dentro de mim e bancar o meu senso de responsabilidade. Então, a culpa, quando ela é negativa, ela é esse instrumento de controle. E nada mais é, gente, do que a codependência. A codependência, praticamente todos os codependentes, eles vão estar... Praticamente não, todos os codependentes. Todas as pessoas que sofrem de dependência emocional, dependência, qualquer tipo de dependência e narcisismo, vai estar dentro desse triângulo do drama, que nada mais é do que a vítima, o algoz, né, ou o perseguidor, ofensor, né,
Tem um coitadinho, tem a pessoa que sofre um dano, tem a pessoa que causa esse dano. E na outra ponta surge quem? Uma pessoa que é o salvador, que vem para salvar. Às vezes essa pessoa que é o salvador nem existe como pessoa, mas às vezes aquela vítima, ela vê Deus, ela vê algo superior como o salvador. Não que não seja, mas ela fica esperando só por aquilo, entendeu? E aí ela não toma atitude na vida dela. Ela fica só à espera de algo desse salvador na vida dela. E esse salvador, simbolicamente, ele pode ser várias coisas. Pode ser um pai, uma mãe, algo que internamente, aí nesse caso, só em terapia a gente consegue olhar para isso com profundidade. Para entender quem é o salvador que eu estou esperando, que eu ainda estou aqui, né, espiando. E aí tem esses dois elementos, como eu já falei, o credor, que é a vítima, e o devedor. E eles sempre vão estar nessa relação de culpa e inocência. E às vezes até invertem os papéis. Uma hora, perceba que às vezes com seus filhos você pode ter uma postura de salvador em um momento, aí acontece uma determinada situação, aí você vira o quê? Você vira o ofensor, ou o algoz, ou o perseguidor. Em outros momentos você é a vítima, porque a pessoa te acusa. Isso em várias relações. São relações saudáveis essas, gente? Não. O triângulo dramático, ele é um que a gente chama triângulo dramático. Vocês podem procurar. Ele também é conhecido como triângulo de Karpman, porque foi um homem... esqueci o nome dele, gente. Não leva a mal. Não peguei essas coisas técnicas. Porque eu já aprendi isso já tem um tempo, mas um cara, o sobrenome dele é Karpman, ele que descobriu, isso vem da análise transacional. Então, muitas não, todas as famílias desfuncionais experimentam essa triangulação, que é o triângulo do drama. E cada hora a gente vai estar numa ponta. Uma hora eu sou um, outra hora eu estou no outro, outra hora eu estou no outro. Eu tenho que perceber aonde que eu estou em cada relação, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Está entendendo? Está muito confuso? Não, tá bom, tá ótimo. Bom, então vamos lá. Eu vou explicar agora, dentre esse triângulo, os tipos, para quê? E eu quero que vocês agora se percebam onde eu me vejo, eu me vi nessa situação. Não precisa nem me falar, porque eu sei que é desagradável. Em alguns momentos eu já me vi num papel, outros momentos em outro. E mesmo que eu não estou me vendo em nenhum. Acontece da pessoa, na verdade, não quer ver, né? Porque é difícil a gente olhar para as nossas sombras. E aqui está tudo certo, não tem nenhum julgamento, também não precisam se expor. Cada um vai só refletir dentro de qual é a dinâmica que eu me percebo aqui. Então, eu vou começar falando da vítima, que é a mais comum que a gente vê por aí, né? Então, existe a vítima que ela é passiva e a vítima que ela é ativa. Então, a vítima passiva é aquela que ela sofre sem revidar. Ela sofre caladinha, ela não gosta de escândalo, né? Ela é o inocente. Percebam que o lugar da vítima é o lugar de quem? Do inocente, da criança. Então, a vítima, normalmente, ela não sente culpa, mas ela culpa o outro. A culpa não é dela. O outro que é o culpado. Então, na vítima passiva, que é aquela que só recebe o dano e não gosta né? Existem dois tipos. E aí vocês vão ver várias nomenclaturas, cada autor, cada mentor fala uma nomenclatura. Eu vou utilizar aqui algumas nomenclaturas que eu conheço, que fazem sentido, mas o mais importante é eu perceber o comportamento. Então, existe aquela vítima que ela é refém. Então, na verdade, ela usa aquilo que aconteceu com ela como uma arma, como uma forma de manipular. Para quê? Para ter atenção, às vezes para ter carinho, às vezes para conseguir alguma coisa. Então, aquilo que aconteceu, ela faz um drama, ela exagera, ela às vezes fica até doente para o outro cuidar dela,
para o outro. Então, tudo isso é uma forma de controle. E o outro vai ser sempre culpado. E quando eu falo outro, não necessariamente é uma pessoa, tá, gente? Às vezes a vítima ela culpa o governo, ela culpa sei lá, a empresa que ela trabalha, enfim. O algoz pode ser diversas pessoas. Existe a vítima que é conformada, que é aquela que toma porrada e não se manifesta. Essa daí, normalmente não, as duas, são codependentes. Tudo isso que eu estou falando, gente, vem muito da relação de dependência emocional, tá? Por quê? Porque se eu não estou na dependência emocional, eu estou numa culpa saudável, que é o normal, que todo mundo vai sentir em algum momento. Errei, o que eu posso fazer para reparar? E assim, eu não vou ficar me chicoteando por causa disso, vida que segue, deixa isso para trás, já passou, e vida que segue. Então, esses dois tipos são a vítima, que é algo que aconteceu com ela, e temos a vítima ativa, que essa é mais complicada. Essa vítima, ela sofreu algo, mas ela quer causar um dano no outro. Então, ela contra-ataca, ela busca a retaliação, ela gosta de fazer um enxame, sabe? Sabe aquela vítima que quer que o outro fique culpado mesmo? Ela quer... Então, ela se apresenta de duas formas. Ou ela acusa, sabe aquele acusador, né? Aquele ofensor. Por quê? Porque ela quer acorrentar. Ela quer mostrar para todo mundo que ela é a santinha e que o outro que é errado. Ela quer audiência, ela quer aliados. Ela é aquela mulher que é traída, ela vai falando para todo mundo. Mas sabe? Você sabe o que ele fazia comigo? Ele fazia isso, isso. Aí ela liga para a mãe do cara, né? Olha, você sabe o que o seu filhinho faz? O seu filhinho não sei o que lá. Por quê? Porque ela quer o holofote para ela, e o outro tem que ser o culpado. E aí eu quero que vocês se percebam quando vocês estão de um lado ou do outro, tá? Porque às vezes um exemplo, a pessoa sofreu isso, e às vezes eu fui essa pessoa. Então vão só observando aí. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Aí, além do acusador, eu tenho o terrorista ou vingador. Esse daí, gente, é aquele que, assim, ele quer usar as coisas contra você. Então, aconteceu uma coisa, e talvez você também já tenha ficado nessa posição, mas você não... É aquele que eu não perdoo, sabe? Ele tem que sofrer o que eu sofri. Ele tem que passar o que eu passei para sentir. Ele, na verdade, o terrorista e o vingador, ele não quer resolver o problema. Ele não quer a vitória dele, dizer que ele venceu. Não, ele quer ver o outro mal. Né? Ele quer te ver mal. Ele quer a sua derrota. Esse daí é aquele que você fala, meu, o que eu posso fazer para reparar? O que eu posso fazer para, né, para me desculpar, né? Sinto muito, o que eu posso fazer para reparar o dano que eu fiz? E ele nada vai... É aquela pessoa que quando... Eu vou pôr exemplos de separação, porque isso é muito... Mostra muito na cara, tá, gente? É aquela pessoa que quer separar, como nós somos mulher, vamos pegar a mulher. E ela quer o carro do cara, a casa, ela quer tudo, ela quer a pensão, ela quer não sei o que lá, e se ele der tudo, não, te dou tudo, ainda assim ela nunca vai estar satisfeita. Porque, na verdade, ela não quer nada daquilo. Ela quer a pessoa sofrer. É tipo assim, eu sofri, você vai ter que sofrer o triplo. Porque aquela dor que ela tem, ela multiplicou tanto, que ela quer que a pessoa sofra o triplo. E essas pessoas, gente, não adianta. Se você cometeu algo para uma pessoa que é vingadora, que é terrorista, esquece, ela não vai querer reparação. Não tem jeito. Ela quer o teu mal, ela quer a tua caveira. Então, assim, ela vai virar depois um ofensor. Ela de vítima, ela vira ofensora. Que aí eu já vou explicar. Ela vira uma dominadora, ela quer dominar, ela quer acabar com você. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente percebe que a pessoa tem esse perfil? Né? Não adianta eu ficar me sentindo culpada. Eu vou ou me defender, se é um caso judicial, ou eu vou manter distância dessa pessoa.
cortar relações ou manter o distanciamento saudável, que às vezes é minha mãe, meu pai, não sei, né? No meu caso, não, gente. Minha mãe é uma maravilha, graças a Deus. Mas eu digo assim, acontece uma mãe narcisista, o que eu vou fazer? Ela não vai querer a reparação de nada, ela vai querer só... Então, eu tenho que quê? Manter uma distância saudável. Não tem como conviver com uma pessoa que quer o teu mal. Normalmente, gente, esse perfil, ele quer o seu mal. Então, qual que é o melhor remédio para você resolver isso? Tenha sucesso. Deixa para trás e vida que segue. Olha para você, olha para frente e larga a mão dessa culpa. Larga a mão, é você que tem que largar, não é a pessoa. Porque ela não vai largar. Ela não vai te perdoar. E aí, ficou claro as vítimas, vamos para os ofensores, porque muitas vezes a gente também já se viu nesse papel de ofensor. Ou a gente também foi ofendido, que é quando eu me sinto culpada, quando o ofensor é essa aí, Silvia, entrega até as... Mas não adianta entregar. Quando você vê que a pessoa tem esse perfil, não adianta você entregar nada, porque nada vai ser suficiente. E com certeza vocês já conheceram ou já viram alguma história de alguém assim, tá? Porque a gente sabe que isso existe, para tudo que é lado. Então, o ofensor também, existe o passivo e o ativo. Todos existem o passivo e o ativo. O passivo é aquele que ele ofende a pessoa sem intenção. Muitas vezes a gente é esse ofensor passivo. Muitas vezes a gente sente culpa, por quê? Porque a gente fez uma coisa sem querer, sem ter consciência, e aí aconteceu isso. Eu fico ali, e aí eu vou para 2 perfis, e agora eu tenho certeza que um monte de gente aqui vai se identificar. Ou eu viro um pagador, que é aquele que eu devo, e eu pago, mas eu quero manter. Ele é um tipo também de manipulação. Gente, todos esses perfis, eles são manipuladores. É um tipo que a gente encontra de manipular, de manter essa relação grudada, de aprisionar de alguma forma ali. Tipo, a pessoa não tem direito de ter a opinião dela, de ir embora, de fazer o que ela quiser. Então, o pagador é aquele assim, ele quer se manter junto. Então, ele é o fodão, a fodona. Então, aqui sou tudo eu que faço, aqui, se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não resolver as coisas aqui em casa, ninguém resolve. Então, é esse. Ele vai, fez uma coisa para o outro, mas aí ele fica reclamando, sabe? Ele paga, ele equilibra. Não, eu te fiz isso? Não, eu vou ressarcir, mas aí é assim. Tenta ressarcir de tal forma, porque a culpa que ele fica sentindo é tão grande, mas, ao mesmo tempo, perceba a relação de poder aí. Ele sente culpa, ele paga, mas ele fica ali na reclamação, sentindo que tudo tem que ser eu, tudo eu que tenho que resolver, porque se eu não faço, ninguém faz. Então, esse daí é o perfil pagador. E tem um perfil que é penitente, que é o mártir, que até se parece um pouco com o Salvador. É aquele assim, eu fiz alguma coisa para o outro, só que ele finge que paga, mas ele não paga. Então, assim, ele resolve tudo, ele não reclama, mas, na verdade, ele quer aprisionar. Então, qual um perfil, por exemplo, de Marte? Aquela pessoa que fica doente por outro cuidar também. Então, assim, eu fiz uma coisa, mas aí ele vai para o outro lado. Vocês perceberam que, às vezes, a vítima vai para o lado do ofensor e o ofensor vai para o lado da vítima? Então, de ofensor, ele vira vítima, porque, assim, eu me sinto tão culpado que eu começo a me punir. Eu mesmo vou fazendo coisas para me autopunir, ou, ao mesmo tempo, eu pago tudo para todo mundo, faço tudo para todo mundo, mas, assim, eu não falo nada, que é para eu pagar de bonzinho. Para eu dizer assim, tá vendo? Eu não falo para ninguém, não fico reclamando, mas, ao mesmo tempo, eu fico ali naquele lugar de quase que de onipotente, né? Eu resolvi. Não, eu fui lá, eu paguei, eu equilibrei, mas parece que eu nunca consigo pagar, eu me sinto sempre devedor. Então, fiz uma coisa para alguém,
me senti culpada, e aí eu continuo sempre fazendo, que parece que aqui eu nunca... Não, tudo que eu faço eu preciso pagar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso é muito comum, gente. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Mãe e pai. Ah, eu me encaixo nesse aí, hein? O mártir, o penitente. Por quê? Ele se sente culpado por algum motivo, tá? A maioria das mães entra nesse perfil, em algum momento. E aí, ele quer pagar. Só que é uma dívida que que sente eterna. Parece que ele não paga nunca. É tipo assim, filho, foi o que eu dei conta, tá aqui. O que mais que você quer? E aí, se o filho estiver naquele lugar do terrorista, do vingador, tudo que essa mãe fizer para ele é pouco. Não vai saldar esse saldo nunca. Se o filho estiver no lugar do acusador, ele vai jogar na cara. Mãe, que a senhora não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Entendam uma coisa. Quem foi que perguntou aqui como é que sai disso? Tomando consciência e simplesmente se retirando. Como? A gente não vai se retirar totalmente da relação, porque tem relação com pessoas que a gente ama. E aí a gente precisa ter conversas e alinhamentos, tá? Para isso, muitas vezes a gente vai precisar de apoio. Por quê? Se eu não tratar minha codependência, eu não vou conseguir sair daí. Esse é o problema, Silvia. Se eu não tratar o cerne da coisa, que é a codependência, eu não vou conseguir sair daí. E aí, para isso que eu preciso de uma terapia, de protocolos, né? Hoje a gente trabalha, pelo menos eu trabalho, além da terapia, com tarefas, com protocolos, para quê? Para que eu prepare essa pessoa para trabalhar a dependência emocional dela e consiga fazer essas conversas de alinhamento. Banque essas conversas. E às vezes demora. Porque a pessoa... A primeira coisa que ela faz é tentar fugir. É tipo, não preciso fazer essa conversa. Eu acho desnecessário, porque o outro não vai nem... Só que não é para o outro, é para você. Você precisa ter esse alinhamento claro. E deixar também claro para o outro. Porque se o outro é um vingador, se o outro é um acusador, né? O que vai acontecer? Vai ficar difícil de você sair disso. Então, não vai adiantar. Ele não vai tirar a culpa de você, a desculpa. Você vai equilibrar do jeito que deu e acabou. E vida que segue. Para isso que a gente usa ferramentas, né? Existem ferramentas de trabalho para a gente fazer isso. E tem também o ofensor, né? O acusador ativo, que é aquele que ataca intencionalmente. Esse aí, ele não gosta de escândalo. Tá? O passivo, ele até adora um escândalo, porque ele faz aquele drama, às vezes, muitas vezes, né? Alguns não, mas alguns sim. Aquele choramingo e tal. Às vezes até não fala para os outros, mas fala para ele mesmo, fica ali, sabe? Ruminando na cabeça. Aquela coisa, porque eu fulano, porque eu fiz isso, porque não sei o quê. Fica ali ruminando aquela coisa. Então, o passivo. O ativo não. O ativo, ele ataca intencionalmente. E esse aí não quer escândalo. Por quê? Porque se tiver escândalo, vai sobrar para ele. Então, geralmente, ele é ou uma pessoa dominadora que quer aprisionar. Isso também você vê muito em família. Porque, aliás, tudo a gente vê em família, né? Mas você vê pais que querem aprisionar, então dão tudo para os filhos, fazem coisas assim. Para quê? Para manter aquela família ali perto. Não, você vai casar? Peraí. Não, vou te dar um terreno aqui no meu quintal, você faz a casa aqui, porque ele quer. Porque não? E quando eu ficar velho, quem vai cuidar de mim? Não, aí você tem que estar aqui para cuidar de mim. Aí o filho ganhou uma passagem para ir lá para os Estados Unidos. Mas você vai deixar sua mãe sozinha. Você vai deixar sua mãe sozinha aqui. Poxa vida. Aí o filho vai ter um piripaque, né? Para quê? Para poder o filho voltar. E é consciente? Às vezes não, gente. Às vezes a pessoa, conscientemente, ela não vai trazer uma doença, mas inconscientemente, sim. Tá? Para quê? Para manter aquela relação de poder. Então, o dominador, ele quer ficar ali, manter aquela relação do triângulo dramático grudadinho. E o abusador, não. Ele apronta e some. É aquela pessoa que faz algo de ruim e quer cair fora.
O narcisista geralmente é um abusador, né? Pessoas com perfis narcisistas são abusadores. Por quê? Porque ele está ali no começo, faz toda aquela coisa maravilhosa. Depois que a pessoa não serve mais para ele, ó, play. A pessoa que comete algum tipo de crime, né? Tem a culpa, não tem? Então, geralmente é o abusador. A pessoa comete um abuso de fato em todos os sentidos. E ele, geralmente, esse tipo de ofensor, ele não se sente culpado. Geralmente, ele não se sente muito culpado. Ele pode até sentir um pouquinho, mas eu acho que de todos aqui é o que menos se sente culpado. Agora, quem que tem mais chance de sair dessa dramalheira toda aqui? O passivo. Tanto a vítima como o ofensor passivo, porque o ativo, ele está preso naquela situação e ele não quer sair. Ele está ali porque ele quer. E se do outro lado da ponta, se você se sente culpada e do outro lado da ponta está um ativo, esquece. É difícil. Você vai ter que você bancar sua culpa e eu sou adulta, eu não sou inocente, fiz. Que precisa pagar alguma coisa? Beleza. Tudo é controle. É exatamente isso, Silvia. São jogos de controle. A análise transacional e triângulo do drama, ele fala exatamente de jogos de poder e controle, tá? Isso o quê? Tem amor nisso aqui, gente? Tem. Um amor doentio. Tudo isso aqui tem amor. Muitas vezes. A maioria das vezes tem amor. Só que um amor disfuncional e doente. E temos o Salvador na última ponta. Quem que é o Salvador? É o trouxa, é a trouxa, é o otário que vai lá se meter onde não foi chamado. Esse é o Salvador. Né? Ele se mete na vida dos outros, sabe para quê? Ele quer cuidar de todo mundo. Ele quer resolver. Eu não dormi essa noite porque a minha vizinha está separando do marido. Porque a minha melhor amiga brigou com o filho. E esse filho ficou ofendendo ela. Meu Deus do céu. Esse é o Salvador, gente. Por que ele faz isso? Porque ele não quer olhar para os problemas dele, aí ele fica perdendo a energia dele com os problemas dos outros. Tudo dependência emocional. Em situações extremas, gente, em casos, às vezes precisa, sim, de um salvador. E a gente vai olhar para grandes personalidades da nossa humanidade que foram salvadores, né? Vamos pensar aí, sei lá, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, mas por que precisou existir esses salvadores? Porque dentro daquelas comunidades em que já estava algo muito tratado, muito grave acontecendo. Geralmente, em questões de guerra, precisa ter um salvador, alguém precisa ir lá mesmo, não tem jeito. Deus entra nessa ponta? Sim. Sim. Aí, dentro da fé de cada um, entra um pouco nessa coisa de Salvador? Sim. Símbolos de fé? Também. Agora, nós, seres humanos, quando a gente entra, é para isso, para... normalmente totalmente disfuncional. Então, tem também o ativo passivo. Quem que é o passivo? É o santinho, bonzinho, ele apoia as vítimas, mas ele não resolve nada, tá? Ele não quer, o passivo, ele não quer se meter, mas ele, tá tudo bem, Deus vai te curar, Deus, como diz, põe nas mãos de Deus, vai resolver isso, e não sei o quê, nananã. É aquele cheio de fé, mas assim, é como se ele tivesse uma procuração de Deus. Né? Deus deu uma procuração para ele, e aí ele se sente no direito de apoiar a vítima, aí o outro não presta. Você não viu fulano? O que ele fez com a ciclana? Esse é o Salvador. Eu fui lá hoje, ajudei ela, comprei uma cesta básica, não sei o quê. Está entendendo? É mais ou menos assim. Aliás, dificilmente o passivo vai até comprar a cesta básica. Geralmente fica só na falácia. Geralmente fica mais na falácia do que fazer realmente alguma coisa. A gente vê muito Salvador, sabe quem? Vocês vão ver? Pessoas ativistas que lutam por aquelas causas, dos frascos e comprimidos, né? Então, aquela pessoa que perde a vida toda dela ali, lutando pelos cachorrinhos. Não que a gente não tem que cuidar, amar,
e se puder colaborar, colaborar. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas sabe aquela pessoa? Ela perde o dia dela, ela fica brigando, ela arruma treta por causa de político, ela arruma treta por causa, sabe, de coisas que não vão contribuir na vida dela. Enquanto está cheia de BO para resolver e está prestando atenção em resolver um problema que não é da capacidade dela. Esse é o salvador passivo. E o ativo é aquele brabo, a braba. Sabe a braba que mata no peito? Eu era braba, eu era a salvadora braba. Nossa, como eu fiquei nesse lugar, gente. Muitos anos. Eu era essa. Mato no peito e vou lá resolver. Não. Meu irmão brigou com a mulher, peraí. Minha mãe já ligava para mim. Filha, vai lá, resolve. Resolve que o negócio tá feio lá, viu? Ah, eu largava tudo. Eu ia lá para casa dele. O que tá acontecendo aí? Aí conversava com ela, aí conversava com ele, e não sei o que, não sei o que lá. E me metia na vida dos dois. Aí daqui a pouco os dois estavam se agarrando, se beijando, e aí um ficava com raiva de mim, e o outro também ficava. Esse aí é o salvador. Então, gente, tudo isso é treta. Tudo isso é treta. Bom, as vítimas sempre vão manipular nessa questão aqui. O que acontece? Para o universo não existem vítimas. Crianças são vítimas, adultos não. Ah, fulano me abandonou. Uma criança abandonada, se eu abandonar um bebê recém-nascido ou um bebê até de 2 aninhos, dependendo do lugar que eu abandono, ele não vai sobreviver. Mas um adulto abandonado sobrevive. Então, eu não fui abandonado. Mas a gente sabe que existem dores primárias que fazem com que isso venha à tona. Por que a gente tem esses comportamentos? Em decorrência das nossas dores primárias que estão lá na nossa construção, da nossa identidade e até do nosso clã. Hoje, como eu falei, eu trouxe mais a parte da consciência pessoal, porque a gente trabalhou bastante essa questão do clã. Mas eu quero que vocês observem em que lugar aqui que eu me vejo. Onde será que eu estou aqui? Ou será que já transitei em vários desses? Eu também já fui, gente, já fui vítima, já fui ofensora, já fui todas. A parte dos ativos, acredito que nem tanto, né? Do vingador, terrorista, isso não, graças a Deus, não cheguei nesse ponto. Mas pode ser que a gente chegue assim, tá? Nada impede de que eu tenha feito isso. O dominador, acredito que eu tenha, sim. Eu era bastante dominadora nas minhas relações, principalmente com meu filho na infância, mas hoje é algo que eu me policio. O que a gente faz? Acordos claros. Acordos. Me senti extremamente culpada. Eu passei uma vida me sentindo culpada como mãe. E, para piorar, ainda tinha aqueles que jogavam na minha cara, porque sempre vai ter os com a procuração. Tem uns que tem procuração do outro, né? Vocês sabem que na família tem uns que pega a procuração daquele e vendem de jogar na tua cara. Então, eu passei muitos anos assim, agarrada naquilo, sofrendo à toa. Hoje, não mais. Tenho responsabilidade no que eu fiz, reparei o que eu pude reparar, ainda hoje, dependendo da situação, reparo, e dependendo que não tem o que fazer, não. Fizemos acordos claros, tivemos conversas, para quê? Para que isso seja equilibrado, e muitas vezes esse filho pode ser que não queira receber, e às vezes joga na sua cara, e aí você vai ter que bancar, problema seu. Se você continua querendo cobrar esse boleto, eu sinto muito. Você vai ficar cobrando até caducar. Boleto, chega uma hora que o boleto caduca, mas se eu ficar ali no desespero, ouvindo esse murmúrio, eu vou me chicotear. Então, eu tenho que perceber que função que essa culpa tem na minha vida. Por que eu ainda estou segurando ela? Qual é a pergunta de $1 milhão? Qual é a necessidade de me punir, penitente, de ser Marte, de ser bonzinho? Como é para me desagradar? Porque sabe qual é o nosso ponto principal, gente? É a nossa autoimportância. É de repente a Elória, ou a Silvia, ou a Daiane, qualquer uma aqui de vocês achar que, a Kelly hoje, para mim deu, sabe? Não,
Acabou. E aí eu vou ficar, ai, meu Deus. É isso aí. Aí vai lá na minha rede social e me esculhamba, e não sei o quê, porque se pega um desse aqui que faz drama, né? Uma vítima que acusador ou refém vai fazer aquele drama e fala para todo mundo, e faz o grupo paralelo e esculhamba. E aí, eu banco isso? Só os adultos conseguem bancar, gente, e sair da inocência. De que sim, eu fui responsável por uma determinada coisa, de repente falei uma coisa que a pessoa não gostou, ou fiz alguma coisa que talvez foi ofensivo, não sei. Só que até quando eu vou ficar olhando e segurando isso? E aí é uma questão de escolha, de tipo, meu, já deu. E aí às vezes eu não consigo. Aonde é que eu preciso investir para sair disso? Na minha dependência emocional. Não tem outro lugar para a gente investir na dependência emocional. Como? Terapia. Quanto tempo? Não sabemos. Vai variar de cada pessoa. Porque é o ponto da dependência emocional. É a minha autoimportância. Não tem como. E aí, gente, é olhar para isso. Os passivos vai ser mais fácil, os ativos vai ser mais difícil. Essa relação de culpa, de dependência emocional, o que, que ela quer? Manter esse vínculo como uma arma ou como uma corrente. Ela quer manter esse vínculo a qualquer custo. Eu quero manter aquela pessoa amarrada a mim. Eu não dou o direito dela ser livre e achar o que ela quiser de mim. E de talvez não agradar. Então, a utilidade da culpa e dessas dinâmicas desse triângulo dramático é o quê? A perpetuação dos nossos vínculos de dependência emocional, não é do vínculo saudável. É do vínculo doentio, do amor doente. É uma forma de manter a família unida através da treta, na consciência arcaica. É o quê? É a lei do pertencimento. Quando a gente fala de constelação familiar, é o quê? É o meu risco de não pertencer. Muitas vezes eu não banco, eu tenho que estar com a minha consciência pessoal muito fortalecida para bancar esse risco. O que acontece? Às vezes, a gente fala não quando a gente quer falar sim. Ou melhor, a gente fala sim quando a gente quer falar não. Por quê? Porque eu não banco. Aí, vamos supor, tem uma festa da família, alguém me chama, e eu não quero ir. Mas eu não falo, fulano, um casamento, vamos supor que é uma festa aqui, né? Teoricamente, as pessoas, vai casar um parente próximo. Aí a pessoa te convida, manda aquele convite, separa o lugar no buffet, a coisa arada toda. Aí você fala, não, eu não vou. Por que você não vai? Dificilmente uma pessoa vai falar assim, eu não vou porque eu não quero, não estou afim de ir. É verdade. Poucas pessoas bancam isso. Hoje eu banco isso. Aliás, já tem um tempo que eu banco isso. Mas, o que a pessoa faz? Ai, fulana, aconteceu não sei o que, não sei o que. Eu tenho um curso. Eu tenho não sei o quê. Eu tenho não sei o que lá. Ela dá uma desculpa. Desculpa, lembra da culpa? Eu não quero ficar culpada. Porque se eu falar não, eu não vou porque eu não quero. Só que entenda uma coisa. Quando eu faço isso, eu estou ferindo a minha integridade. A minha própria integridade. Eu estou me colocando em segundo plano. Eu estou ferindo a minha própria essência. Porque eu quero fazer uma coisa e eu estou fazendo outra. E eu não consigo bancar. E a dependência emocional, gente, é uma prisão. Porque, assim, se a pessoa me ama, ela não vai. Não vai deixar de me amar mais nem menos porque eu não fui. Ela vai respeitar a minha opinião e pronto. Pode até ficar triste, chateado um pouco e falar para mim, pô, fiquei triste que você não veio, tá? De que forma eu posso te compensar isso? Eu vou na sua casa depois, sei lá. Entenda que a gente tem que, para a gente chegar nesse nível
tá? E não estou dizendo que eu estou nesse nível, só nessa parte eu estou, mas tem outras partes que eu não estou, porque é um caminho. Para a gente chegar assim, é muita coisa que a gente tem que bancar. É muita coisa. Só que se eu for dizer sim para todo mundo, eu vou dizer não para mim, eu vou deixar de fazer o que eu preciso fazer, eu vou deixar de fazer, de servir a vida de mais pessoas, eu vou deixar de servir a minha própria vida para que eu possa ser feliz, que é o que todo mundo quer, para que eu possa viver uma vida boa, uma vida saudável. E é isso. É difícil. Então, assim, isso só acaba quando eu decido. É difícil, claro que é difícil. E quando eu tenho dependência emocional, é impossível. Porque eu preciso tratar minha dependência emocional. Senão, não consigo fazer isso. É a morte para a pessoa. Eu não vou lá falar com a pessoa de jeito nenhum. Como é que eu vou falar? A pessoa dá até uma dor de barriga, um revertério, um piripaque, mas não tem coragem de ir lá falar. Então, isso só acaba quando eu decido. Eu consigo resolver sozinha, gente? Pouco provável. Pouco provável. Tá? Começa a tomar consciência, o autoconhecimento, a consciência. E aí eu preciso o quê? Tratar meus traumas, tratar minha codependência, estar no ambiente, a ambiência, porque ter pessoas, porque quando a gente começa nisso, a gente vai mudando o nosso círculo de amizade, de convivência com a família. A gente já não vai mais estar todo domingo na casa do fulano e do ciclano. Não dá. A gente tem outras coisas importantes para nós, a menos que aquilo seja extremamente importante. Eu não vou mais em toda reunião de família que me chama, não tenho como. Por mais que eu ame aquelas pessoas. No momento que eu posso, eu vou. E no momento que eu não posso, não vou. Hoje eu não quero. Hoje eu vou me respeitar. Porque eu estou cansada, porque eu estou não sei o quê, porque eu estou não sei o que lá. E ponto. Então, assim, entenda uma coisa. Todo débito será quitado de alguma forma. Lembra quando eu falo que a gente já nasce devendo? Todo débito vai ser equilibrado. Não é eu ficando com essa culpa martelando na minha cabeça que eu vou estar pagando nada. Eu não estou pagando nada agarrada nessa culpa. Eu preciso soltar. Existe lei de causa e efeito. Se alguém me fez algum mal, eu não preciso ir lá cobrar. Eu também não preciso perdoar porque eu sou boazinha, não. Só que eu gostaria de reparação. Não pode reparar? Não, não tem problema, não. Está me devendo, não vai me pagar? Tudo bem. Eu quero que você me pague. Você não vai me pagar? Tudo bem. Uma hora o universo vai equilibrar. Vai equilibrar. E a mesma coisa com a gente. Só que eu não preciso ser a minha própria algoz. Eu posso soltar isso daí. Bom, muitas vezes, nas relações doentias, tem muitas pessoas que preferem perder a paz porque a pessoa deve para ela. Ou eu mesma tiro a minha própria paz porque eu quero, porque quero pagar algo infinitamente. Eu fico olhando para esse buraco dessa culpa. E todos esses padrões, gente, de culpa, eles aprisionam. Aprisiona a gente e aprisiona os outros. Bom, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês era esse, né? Como eu falei, hoje eu ia ser rápida. E aí eu quero que vocês, dúvidas, vou só colocar depois um pequeno exercício aqui de reflexão, só um minutinho. Eu sei que eu trouxe um conteúdo denso, né? Vocês esperavam assim, hoje eu vou lá saber como é que eu pego a culpa e jogo fora. É assim, literalmente. Joguem fora. Chega para as pessoas que vocês sentem que devem e perguntem para elas o que eu preciso fazer para reparar. E talvez a pessoa não quer nada. Não, isso não foi nada para mim, tá tudo legal. Sabe?
não foi tanto assim. Você, às vezes, está carregando um caminhão nas costas. Depende do perfil. Porque se é aqueles perfis lá que eu falei para vocês, aqueles ali você esquece. Você vai tentar pagar para esse, você não vai pagar infinito. Você vai passar a sua vida pagando e não paga. E aí você tem que largar a mão. E às vezes é muito dolorido quando é alguém próximo. Imagina, que é um irmão, que é uma mãe, que é um filho. Como que você vai fazer? Sinto muito, filha. Sinto muito. Mas eu não vou fazer o que você quer. Fui responsável por isso? Fui. O que eu pude fazer para reparar? Fiz. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, o que vocês puderam fazer para reparar, vocês fizeram. Porque as pessoas que não estão nem aí, esses outros perfis, sabe, que ofensor aí, não está nem aí, não, gente. Esse povo não está nem aí, não está preocupado de carregar a culpa. É culpado e tal, mas não está pesando para eles, não. Quem está aqui, eu tenho certeza que tentou reparar. Agora, qual que é a principal mensagem que eu quero trazer para vocês? É essa: larguem isso. Olhem para a vida de vocês. E se ficar melhor, faça essa conversa. Perceba o que faltou aí para essa pessoa. Faça esse movimento de reparação e reconciliação. E talvez ela não queira. Esteja ciente. E é o momento disso. Bom, eu vou compartilhar. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu estou só dizendo que foi tão claro e tão legal a aula que já está, para mim, está completo. Vou só colocar aqui um minutinho. Vou compartilhar com vocês e eu quero que vocês olhem. Todo mundo está vendo esses dois bonequinhos? Sim. Eu quero só que vocês percebam. Sim. Qual que te chama mais atenção? Deixa eu aumentar um pouquinho eles mais para perto. Qual que chama mais atenção? Só percebam o que você sente diante deles. Desse que te chama atenção. Qual o sentimento? Qual é a sensação? Respira. Traz um centramento para o corpo e olha com calma. Um minutinho. Se quiser anotar, anota. Se não quiser, só foca naquele que você está olhando e perceba o que ele traz de percepção para você. Não tem certo nem errado, tá? É só um exercício de percepção. E aí, depois, na semana, eu vou trazendo mais conteúdo para vocês. Todo mundo olhou? Quem aqui escolheu o roxinho? Eu, Cleide, escolhi roxinho. Que sentiu alguma coisa em especial? Eloren também o roxinho. Sentiu vontade de se aproximar, de se afastar? É para perceber. O que eu sinto vontade? E as outras que escolheram o rosinha? Sentiu vontade de se afastar do roxinho? É isso? E do outro? Também senti, parece uma imposição. Do roxo. Sentimento de imposição, é. E agora olhem para o outro. O que vocês sentem? A Silvia sentiu vontade de se aproximar do rosa. Eu fui atraída pela cor do rosa e porque eu, sei lá, percebi leveza. Ok. Isso aqui é só uma percepção, tá? Não tem certo nem errado. O roxinho, ele representava a culpa. E o rosinha é a inocência. Então, só para vocês sentirem. Qual o movimento que eu tenho? Eu ainda estou focada nessa culpa? Eu estou olhando para a inocência? E aqui não tem certo nem errado, porque
quando eu estou olhando para a culpa, vai depender muito do meu movimento. Eu tenho vontade de me afastar dela, eu tenho vontade de me aproximar, eu vejo grande, eu vejo pequena. E a inocência? Lembrando que a culpa, ela é um movimento adulto, e a inocência é um movimento infantil. E nós temos essas duas polaridades dentro de nós. O que a gente não pode, gente, é ficar abraçado nisso aqui, nem numa nem na outra. É entender que, primeiro, a inocência é da criança. Eu não sou mais inocente, só que eu também não posso ficar abraçada na culpa, tá? Isso é bom, Elore. Isso é bom. Bom, gente, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vamos tirar uma fotinha para a gente encerrar. Espera aí que eu vou acabar a gravação, encerrando a nossa gravação de hoje. Fomos um pouquinho mais rápido hoje, deu certo.